Cristo Redentor, criado para compartilhar informação, histórias e reflexões sobre saúde com a comunidade. E neste Novembro Azul, nós trouxemos para conversar com a gente sobre um tema muito importante, saúde do homem, o Dr. Henrique Perinho Guim, ele que é urologista aqui no hospital. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, André, pelo convite. Sempre um prazer estar conversando com vocês aqui. E também temos aqui o Natanael, nosso coordenador de comunicação do HCR. Seja bem-vindo, Nata. Olá, pessoal. Um prazer estarmos juntos com o HCR Cast. Isso aí. E para começar, então, eu vou passar a palavra para o Nata fazer as primeiras perguntas para o doutor. E a gente vai fluindo aqui numa conversa bem legal sobre saúde do homem. Então, estamos no Novembro Azul, né, doutor? E muitas vezes a gente não sabe direito ao que se refere a campanha, né? Eu acho que é interessante nós iniciarmos falando um pouquinho sobre isso, né? O que é o Novembro Azul e qual que é o principal objetivo dessa campanha? Então, o Novembro Azul, Natanael, ele é uma campanha que a gente faz para uma conscientização do câncer de próstata, né? Ele visa principalmente isso, mas ele não visa somente isso. Além do câncer de próstata, que é uma doença muito prevalente, né, no meio do homem, uma doença que, vamos dizer assim, que a gente exige um certo cuidado pelo número de casos que a gente tem, ele também traz a conscientização da saúde do homem como um todo, né? Trazer o cuidado da prevenção, a conscientização e a quebra de tabus, principalmente, sobre esse assunto, né? Perfeito. Doutor, e quais são os principais fatores de risco e sintomas que merecem atenção na saúde do homem? Então, falando especificamente do câncer de próstata, Isso. né? Ele é bem importante a gente fazer esse rastreio do câncer de próstata, que seria o exame em todos os homens a partir de uma certa idade, por conta que ele principalmente não dá nenhum tipo de sintomas, né? O câncer de próstata, a gente faz esse rastreio em homens a partir dos 50 anos de idade, ao pé da letra, ou 45 anos se tem fatores de risco, né? Quais seriam esses fatores, então, né? Seriam homens que já têm histórico de câncer de próstata na família, né? Ou homens de raça negra. A gente sabe que a raça negra é um pouquinho mais prevalente o câncer de próstata, então a gente inicia o rastreamento um pouco antes, né? Essa idade a gente usa como base, que é o que as principais diretrizes, pelo menos aqui do Brasil, dizem pra gente seguir. Muda um pouquinho da americana, muda um pouquinho da europeia, mas sempre gira mais ou menos nessa idade, né? Mas também, aproveitando para englobar a saúde do homem, o importante, eu acho que é até a gente consultar, não por câncer de próstata, mas iniciar um pouquinho antes essa participação assim, em consultas, né? Eu sempre oriento meus pacientes que o ideal é a gente, pelo menos, consultar a partir dos 40 anos de idade, né? Como rotina, vamos dizer assim. Porque a partir dos 40 anos a gente começa a ter algumas alterações, a identificação de doenças crônicas que a gente pode prevenir, né? A gente faz em alguns casos a gente faz a dosagem de testosterona, enfim, tem N motivos que a gente poderia iniciar para fazer essa prevenção, né? Que a gente pode evitar uma doença um pouquinho mais pior no futuro, né? Então a gente aproveita, porque o câncer de próstata é muito prevalente, mas também fica a mensagem da saúde como um geral, né? Perfeito. Eu acho que trazendo um pouquinho disso, né, doutora, a gente sabe que muitos homens têm um certo receio de buscar a consulta com o urologista, né? Justamente porque trazem muitos tabus, né, de forma cultural. Como que tu acha que a gente consegue mudar esse cenário, né, para que essas pessoas possam buscar mais prevenção antes de ter um desfecho um pouco mais crítico? Bom, eu acho que aí tem dois pontos que a gente pode falar, né? O primeiro, quando a gente fala de tabu, a primeira coisa que a gente pensa é o que é esse tabu e por que existe no câncer de próstata, né? Eu acho que o principal receio dos homens e medo, vamos dizer assim, por talvez desconhecimento, é como a gente faz o rastreio do câncer de próstata. Primeiro de tudo, como que a gente faz esse rastreio, né? A gente faz através de dois exames. A gente faz através do exame do PSA e através do exame de toque. Um complemento do toque retal, um complementa o outro, né? O exame de sangue é um exame muito bom para a gente identificar em quem que a gente tem que prosseguir a investigação e o exame de toque ele é complementar a isso,
muitas vezes o paciente, até eu explico o que a gente procura no exame de toque, né? Porque o paciente às vezes não entende, mas a gente consegue sentir a parte posterior da próstata e procurar se tem algum carocinho, vamos dizer assim, algum nódulo, né? Que fale a favor de alguma doença maligna ou suspeita de câncer, né? Mas além disso, não quer dizer que a gente possa deixar de fazer o PSA, que também é muito importante, né? E eu acho que o principal o preconceito e tabu sobre isso é isso, né? Mexe com a masculinidade do homem, mexe com, enfim, coisas que a gente já está trazendo com esse tipo de campanha, assim, desmistificando, né? Falar que a pessoa talvez ainda tem alguns que pensam que vai ser menos homem por fazer o exame, ou que é um exame muito doloroso, muito incômodo, e na verdade o exame vai demorar em torno de 10 ou 15 segundos para fazer, e com o tanto de prevenção, de informação que a gente tem, ajuda a prevenir uma doença tão importante, né? Então, esse tipo de campanha, esse tipo de assim, podcast, entrevista é importante para o pessoal também estar a par disso, né? E outra questão é a própria de tabus, que a gente engloba. Primeiro, a própria procura do homem pelo médico é um pouquinho mais difícil se comparado à mulher, né? A mulher tem como base, assim, desde que sai da pediatria, ela consulta com o ginecologista, né? O homem sai do pediatra e fica meio à mercê, assim, né? Não tem cultura de consultar. E claro que eu estou fugindo um pouquinho do câncer de próstata, né? Mas eu digo que às vezes essa cultura de ir ao médico é o que dificulta a chegada dele depois quando precisa, né? Mais jovem, a gente tende a não ter muitas doenças que são detectadas, né? Geralmente, grande maioria das pessoas não tem indicação de fazer exames de rotina quando é jovem, até porque a prevalência de doenças é muito baixa se não tem nenhum sintomas, né? Mas a importância disso já está culturalmente no nosso meio, né? E muitas vezes a gente não vai, quando mais jovem, para tratar alguma doença, mas a gente vai para tirar dúvidas sobre o desenvolvimento sexual, sobre se é normal ou não, como é no caso do menino, se o pênis está normal, se o testículo está normal. É muita coisa que muitas vezes famílias, é mais difícil da família em casa saber informar isso para a criança, né? O início da atividade da vida sexual também, né? Então, a importância da gente incluir isso para quando chegar lá na idade da gente fazer algum rastreio, alguma prevenção mais precoce, o paciente já está habituado a ir procurar consulta mesmo sem estar sentindo nada, né? E eu acho que isso é muito importante a gente falar, né, doutor? Porque a gente fala em Novembro Azul e sim, é muito importante, é uma campanha essencial, mas a saúde do homem em si, a gente tem que dar mais atenção para isso, justamente por essa cultura, né? E voltando um pouquinho, só pra gente explicar pro pessoal, quando o diagnóstico de câncer de próstata é feito precocemente, quais as chances de cura e como que é o tratamento, como é a evolução desse tratamento? Então, o câncer, ele, por ser uma doença que não tem sintomas, né, a gente vai se diferenciar o tratamento de quando que a gente vai achar esse câncer, quando a gente vai fazer o diagnóstico dele. Ele não tem sintomas, então, infelizmente, antigamente a gente tinha mais casos de quando a gente diagnosticava a doença, ela já estava mais avançada, né? Por não ter sintomas, daí justamente as pessoas não procuravam atendimento. Com essas campanhas de hoje, assim, a gente consegue ter um diagnóstico mais precoce do câncer de próstata, né? Esse diagnóstico mais precoce aumenta muito a taxa de cura, geralmente em torno de 90% de cura quando diagnosticado precocemente, né? E tu perguntou sobre o tipo de tratamento que a gente faz, né? Então, como eu disse, depende do nível que a gente diagnostica. Mas geralmente, se a maioria dos casos hoje em dia estão diagnosticados numa fase mais inicial, a gente tende a propor tratamentos curativos, que a gente diz. Então, a doença está só na próstata e a gente quer retirar toda essa doença para deixar a pessoa livre. Diferente quando a gente faz o diagnóstico, a pessoa já tem metástase, por exemplo, que a doença já está em outro lugar do corpo. A gente não consegue ter talvez um tratamento definitivo para essa doença, né? Olha, vou te fazer esse tratamento e te deixar livre da doença para sempre. Mas a gente consegue bloquear essa doença para não avançar mais, né? Mas o nosso foco não é esse. O nosso foco com esse tipo de campanha é achar o câncer, se for o caso, inicialmente, né? Para ir tratar. E tratamentos a gente se baseia em dois tipos, principalmente nesse câncer precoce, né?
o nosso carro-chefe seria a cirurgia, né? Então a gente faz a retirada total da próstata e aí por meios, vai de acordo com cada caso. A gente pode fazer por cirurgia convencional, né? Cirurgia com corte, que a gente chama, por cirurgia laparoscópica, que é por vídeo, e hoje o que a gente tem mais avançado é a cirurgia robótica, né? A gente utiliza o auxílio da plataforma robótica para fazer a retirada dessa próstata. E aí cada caso é um caso, cada realidade do paciente é uma coisa para a gente determinar o que a gente vai fazer, né? E até, doutor, acho que trazendo novamente o assunto sobre a questão de tabu e saúde do homem, né, que a gente reforça, existem hábitos que podem ser cultivados, como tu falou justamente da busca, né, por atendimentos antes desse período, né, ou antes de apresentar esses sintomas, até como uma forma de rotina, muitas vezes, né, porque é algo cultural, e eu vou trazer um termo que algumas pessoas já podem ter ouvido, que é referente a um machismo estrutural, onde a gente traz, né, alguns traços e características, porque os nossos pais não falavam sobre esses assuntos, né? Então eles também não tinham essas aberturas e muitas vezes eles também não tinham esse manejo para conosco, né, pra gente. Então a gente entende que é uma falta que vem de um período ainda maior, né, mais longo. Mas o quão importante é isso, e eu gostaria de ouvir um pouquinho de ti, assim, quando a gente chega num desfecho crítico, né? Como que vocês costumam fazer a abordagem de manejo com esses pacientes em questão do resultado crítico, né? Porque a gente sabe que para muitos pacientes, quando eles se encontram nesse momento, né, com essa notícia de um possível câncer, eles podem vir a colapsar mentalmente falando, né? Então as emoções elas acabam indo ao extremo. Como que vocês geralmente trabalham com essa parte assim com o paciente, tanto de orientação e informação, porque a gente sabe que esse manejo pode impactar muito sobre como o paciente vai receber esse diagnóstico, né, e sobre as possibilidades de tratamento após dar essa notícia. E auxilia até no tratamento em si, na verdade, como a gente faz isso, né? Eu acho que o importante é sempre assim, deixar o paciente a par do que está acontecendo com ele, né? Ele tem o direito, o paciente tem o direito de saber do que ele está sendo tratado, então acho que a verdade é o principal, até porque várias decisões durante o tratamento a gente tem que determinar junto com o paciente, né? É uma escolha que não adianta ser uma escolha só médica, né? A gente orienta a fazer o que é o mais, vamos dizer, o mais adequado para aquela situação, mas a gente nunca vai contra a vontade do paciente também, né? Eu acho que o jeito que a gente aborda isso é acolhendo o paciente e também a família, né? Por conta que o paciente não vai passar por isso sozinho, e esse estresse que tu disse, ele vai, lógico, acometer o paciente, mas ele vai acometer toda a família que está junto, né? Isso depende muito também do grau que está, de novo, voltando, né? O grau que é feito o diagnóstico. Porque, por exemplo, fica muito mais fácil de eu abordar uma pessoa que eu faço o diagnóstico, ele tem um câncer inicial, e eu digo assim, olha, a gente vai fazer uma cirurgia assim, 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 e a tendência é que depois esse sujeito fique curado, precise só fazer um acompanhamento, mas não precise fazer mais nenhum tratamento complementar, né? É muito mais fácil abordar isso do que eu abordar a pessoa que tem um diagnóstico já tardio e falar, olha, o teu diagnóstico já foi feito, o câncer não está só na próstata, já está em outros lugares do corpo, e nosso tratamento vai ser um pouco mais longo, vai ser um tratamento que a gente vai ter um controle da situação e não talvez uma cura, né? E eu acho que mais do que, nesses casos principalmente, mais do que o tratamento em si, é o tratamento multidisciplinar que a gente precisa, né? É sempre importante a gente ter, nesses casos, principalmente, eu sempre falo mais avançado porque é um pouquinho mais difícil de tratar, mas um apoio psicológico, né, para o paciente e para a família. Nesses casos mais avançados a gente atua junto com um oncologista clínico, que vai também orientar o paciente quanto a algum tratamento específico da área dele, né? Em caso de cirurgias, fisioterapeutas são muito importantes para fazer a recuperação precoce do paciente. Então, eu acho que, voltando à tua pergunta, o que é mais importante é o jeito que tu dá a notícia, o que o paciente e o médico vão ter junto determinado, a vontade do paciente para fazer o tratamento correto, a expectativa do paciente quanto ao tratamento, e a equipe multidisciplinar para ajudar nesse tratamento que foi determinado, né? Perfeito, acho que é bem importante nós trazermos esse assunto, né? Porque como tu falou, acho que envolve muito essa forma que se dá a notícia também, porque
tem que se ter essa sensibilidade muitas vezes, essa troca de locais, né? Porque dependendo da forma como a gente fala, a gente sabe que impacta até nessa questão de expectativa do paciente, né? Sobre ele querer aderir ao tratamento ou não. E muitas vezes é possível, né? Tem essa chance de cura e é possível reverter, né, a situação. Só que muitas vezes, dependendo da forma que se dá a notícia, o paciente pode perder as expectativas e acabar se frustrando ou não querendo, né, aderir ao tratamento. Justamente por essa linha, né, de trabalho, de tabus, onde muitas vezes o homem é visto como invulnerável, né, que precisa suportar a dor, que precisa enfrentar tudo muitas vezes sozinho, né. Então acho que é uma pauta bem importante para que a gente possa também sensibilizar, né, esse demais público assim para a importância, né, do Novembro Azul, que é uma campanha. Eu até acho importante falar, agora que tu falou sobre isso, por que às vezes os homens têm muito medo, né? Sempre foi relacionado o câncer de próstata com as suas consequências do tratamento, né? Então muitas vezes o paciente tem medo de procurar o atendimento porque tem medo de fazer um diagnóstico, mas em última instância ele tem medo das consequências que ele vai sofrer com o tratamento. Tem duas principais consequências que a gente tem fazendo tratamento de próstata. Uma é incontinência urinária e outra é disfunção erétil. Esses dois casos, eles eram muito mais comuns antigamente quando a gente fazia o tratamento, né? Até para servir de incentivo, de novo, tudo vai baseado no diagnóstico inicial. Se a gente diagnostica isso mais avançado, a tendência das consequências serem maior para o tratamento é maior, porque a gente precisa ser mais agressivo para atacar a doença e, consequentemente, é um efeito colateral que essas consequências vão acontecer, esses efeitos colaterais. Só que o contrário é verdadeiro. De novo, se a gente diagnostica isso precocemente, hoje em dia as técnicas cirúrgicas que a gente tem, ou de outros tratamentos que a gente tem, minimizam muito esse tipo de consequência. Então essa relação que os pacientes tinham de, poxa, o meu diagnóstico de câncer de próstata é quase que um diagnóstico que eu vou ter essas duas situações, ou vou ficar perdendo urina, ou vou ter problema de ereção. Né? E hoje em dia não é assim. Hoje em dia, mesmo com o diagnóstico, mesmo assim, a gente tem altas chances de sucesso de tratamento de câncer e de tratamento e de não ter sequelas nesse sentido. Pode acontecer, claro que ainda pode, né? Mas é um outro estágio que a gente tem, né? Perfeito. O que a gente conversou aqui eu achei super interessante, porque vem muito, como o doutor falou, isso vem da cultura do homem, mas é algo que nós precisamos falar mais, muito mais, né? Para que o homem ele chegue no momento de fazer as suas consultas de rotina ali com um sentimento, né, de mais tranquilidade. Como o doutor falou, a mulher já está acostumada, a gente vai no médico, a gente já está, todo ano a gente vai no médico, né? Mas que a gente possa então incentivar os homens que estão nos assistindo a não só esperar a idade ideal para fazer o rastreio de câncer de próstata exatamente, né? Mas nós, enquanto hospital, também a gente sempre incentiva a fazer os exames de rotina todo ano, anualmente, né? Todos os homens que eles possam abraçar essa causa da saúde deles próprios, porque a gente sabe que a saúde é aquilo que a gente tem de mais precioso, né? Eu sempre comento com os pacientes que a gente pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se a gente não for saudável, nada disso basta, né? Então, para que a gente possa deixar essa mensagem para eles, doutora, eu queria que tu conversasse um pouquinho com eles agora. Qual que é a tua mensagem para os homens que estão nos assistindo de forma geral, não só sobre o câncer de próstata, mas assim, sobre o cuidado com eles mesmos? Eu acho que, reitero o que a gente falou e que tu falou muito bem, né? É muito mais fácil sempre prevenir do que remediar, né? A partir do momento que a gente tem alguma doença ou que a gente tem que fazer algum tratamento, a gente já está, vamos dizer, correndo atrás do prejuízo. A maioria das doenças que a gente tem hoje são doenças leves, né? Eu digo doenças crônicas que já são controladas, né? Antigamente se morria muito por conta da consequência do diabetes, né? Consequência da pressão alta. Isso ainda acontece hoje, menos do que antigamente, né? Apesar de ser uma das causas que a gente acaba tendo como doença, são doenças crônicas, só que ainda doenças, vamos dizer, que são facilmente diagnosticadas, ainda tem receio de ser tratada, né? Receio de começar a serem tratadas por conta dos pacientes. Mas só que aí quando a gente já está tratando, a gente já está correndo atrás, né? Hoje em dia a gente tem informação na ponta do nosso dedo, todo mundo tem tanta informação e a medicina está avançada a tal ponto que a gente já sabe o que causa essas doenças crônicas, né?
E a gente sabe como fazer para evitar essas doenças. Então, por que a gente não faz, será, né? Tanto homem como mulher. Mas a gente entra no assunto do homem porque o homem é um pouco mais ainda... relutante para fazer esse tratamento e diagnóstico, né? Então, muitas vezes a gente não sai da nossa zona, porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto para tratar, né? A gente sabe que a base de tudo é alimentação, é dieta, exercício, né? E mesmo sabendo disso, às vezes a gente acha desculpa para dizer que não consegue, não tenho tempo para ir no médico, não tenho tempo para fazer um exercício, não consigo, enfim. A gente sabe também que a nossa vida é bem corrida, né? De todo mundo, seja de um jeito ou de outro. Mas eu acho que a gente colocar isso como desculpa é um pouquinho... assim, coisas que a gente poderia melhorar, né, para ter uma saúde um pouquinho melhor, né? Então acho que de mensagem para os pacientes a importância disso, de fazer o rastreio de doenças antes, da importância dos hábitos saudáveis, que é mais importante a gente prevenir tendo medidas saudáveis do que usar remédio depois, porque eles são consequência dos hábitos que a gente não teve, né? É sair da nossa zona de conforto. E lógico, quando existe alguma doença mesmo, a gente tratar de acordo para não piorar essa situação, né? Em específico do câncer de próstata, a mensagem, eu acho que o Novembro Azul a gente utiliza para essa campanha para trazer o pessoal, para trazer informação, né? Muitas vezes a gente atinge os homens, mas é bom que isso também chegue até as mulheres, porque geralmente são elas que marcam as consultas para os homens virem consultar, né? Então é importante que elas escutem, tragam seus maridos, seus filhos, seus pais, enfim, né? Para consultar. E deixa a idade como mensagem também, né? A partir dos 40 anos a gente orienta a procurar fazer uma consulta com o urologista. Não quer dizer que a gente já vai fazer exame de toque, não quer dizer que a gente... Mas para conversar, para ver que tipos de problemas tu tem ou tu pode ter mais para frente, né? E a partir, sim, dos 45 anos, se tem fatores de risco, a partir dos 50, se não tem fator de risco, a gente iniciar o rastreio do câncer de próstata, né? O câncer de próstata é, vamos dizer, a entrada do homem, que é o que... Pode ver, a campanha é para o câncer de próstata, mas a entrada do homem para o consultório muito tardia, mas é a entrada para o urologista. E aí ali a gente aproveita para fazer rastreio de outras doenças crônicas, para fazer outros exames que precisam, né? E diagnosticar. Muitas vezes o homem chega pelo urologista e a gente precisa pedir ajuda de um colega de outra área. Olha, chegou aqui comigo, mas eu tenho que te encaminhar para um cardiologista, eu tenho que te encaminhar para um endocrinologista, porque eu detectei outra coisa, né? Então acho que a mensagem é essa. E saber que hoje em dia o que tem, como a gente está, o avanço na nossa área, principalmente do câncer, os tratamentos são bons a ponto de a gente achar que nem foi tratado, né? Então a gente consegue se livrar de uma doença maligna, mas que muitas vezes não tem consequências tão avançadas. Vai depender do quê? Da gente fazer um diagnóstico precoce. Prevenção é a palavra, né? Prevenção é tudo. Doutor, eu queria te agradecer pela participação. Obrigada por esse momento de troca, trazer informação correta para a comunidade, né? Nós, enquanto hospital, a gente reforça isso, né? O nosso compromisso em trazer informação, promover saúde de qualidade para a comunidade, e a tua presença aqui é a confirmação disso. Muito obrigada pela tua participação. Imagina, eu que agradeço o convite, né? Sempre um prazer estar falando sobre isso. Acho que a informação é muito bacana e muito importante pro pessoal saber que são coisas normais e tirar esses tabus da cabeça, né? Aliás, parabéns pela iniciativa do HCRcast. Acho que quanto mais informação as pessoas tiverem, principalmente os pacientes, fica muito, muito legal. Agradeço o convite, Nathanael, também. Obrigado. Tá? E eu fico sempre à disposição quando quiserem conversar. Isso aí. Agradeço então a todos que estão nos acompanhando, né? Convido também a curtirem, a compartilharem, porque esse momento é tão importante, esse compartilhamento de vocês em casa é o que faz a diferença, né? Para levar informação para familiares, amigos. Então, curtam, comentam, né? Enviem aí para seus amigos, que acho que é bem importante. Isso aí, pessoal. Obrigada pela audiência. Até o próximo episódio.